Bonsoir, bonsoir à toutes, à tous. Bienvenue à notre live du mois d'août, nossa live do mês de agosto. Vamos esperar um pouco e começar. Primeiramente, queria agradecer a todos que deixaram um comentário hum, lá nos vídeos no YouTube. Então, muito obrigado. Isso anima bastante, com certeza. E é bom saber que essas aulas de graça, de graça, estão servindo, que elas têm reverência, isso é bom, isso me deixa feliz, com certeza. Eu vi também que muita gente baixaram o caderno de exercício, as apostilas, então, é isso mesmo, gente. Assistir esses vídeos junto com o material extra para memorizar bem, para entender bem, para fazer anotações. Então, se você pode imprimir esse material, é ótimo, é a perfeição para você estudar bem, organizar suas anotações. E isso seria o melhor que podia acontecer. Se você não pode imprimir, tudo bem, mas já é bom você poder praticar, né, e antes de pular para o próximo vídeo, conferir os exercícios, o corrigido que está lá no site, meu prof de francês.com, está tudo lá, e aí pular para o próximo vídeo. E participar das lives para fazer perguntas, sanar as dúvidas, e a ideia é continuar assim até tirar o certificado. Ok? Donc, então, tem uma coisa também que queria dizer, queria aproveitar desse espaço aqui para falar sobre um desconto que está rolando desde o dia 26 de agosto até o dia 10 de setembro, né, para comemorar a volta às aulas. Tem esse desconto de 20%, o que é muito bom, porque esse curso, esse EAD, ele custa, sem o desconto, ele custa R$ 349. Ou seja, é bem pouco em comparação com outros EAD, em comparação com a quantidade de vídeos que tem, a quantidade de exercícios, exercícios corrigidos, mais essas lives, tem um acompanhamento também. Então, é um preço super bacana, já super vantajoso, porque hoje em dia, para uma aula assim avulsa com o professor nativo, tem que contar mais ou menos R$ 100. Ou seja, para o preço de 3 aulas, 4 aulas avulsas, seria um mês mais ou menos de classe, você tem um EAD, você tem todo o nível A1 e A2, ou seja, o nível iniciante. E isso foi pensado também nessa ideia de ajudar vocês, de não é um produto para não é um produto que custa muito caro, e com esse desconto é uma oportunidade a mais para você comprar esse EAD e alcançar seu objetivo de dominar o francês, de revisar o francês. Muitos de vocês vão talvez fazer um intercâmbio afora, precisam alcançar o nível B1, donc já
com esse EAD, você já fez uma boa parte do caminho, né? Você já tem todo o nível iniciante. Quem quer imigrar para fora, para o Quebec, para o Canadá, mesmo que você imigre numa região que não seja uma região francófona, que seja uma região onde se fala inglês, ob- obter os pontos, fazer a proficiência de francês, faz você ganhar pontos no ranking, e isso dá mais oportunidade para você imigrar lá também. Então, o francês é, é um pré-requisito importante, geralmente, para quem quer imigrar para o Canadá. Pelo menos ajuda ainda mais, com certeza, a imigração. Quem quer estudar na França, que está pensando em estudar na França, fazer sei lá o que, os estudos, tem vários estudos, geralmente tem bolsas também com a sua universidade. Donc, revisar o nível iniciante é uma boa com esse EAD. E, enfim, para a gente também que quer simplesmente aprender o francês, que gosta do francês, que sempre sonhou em aprender francês, esse EAD ele é feito também para vocês. E tem um monte de dicas também para quem quer preparar uma viagem, como a gente tem que se virar no restaurante, num táxi, no hotel, quais são as frases-chave. Estou na rua, quero perguntar meu caminho. Enfim, tem várias aulas também nesse EAD sobre isso, sobre esse tema, de preparar uma viagem. Então é isso. Donc o desconto é simplesmente um cupom, que tá é um cupom, o cupom francês 20 tudo junto. Você coloca lá na hora de fazer a compra na Hotmart e se beneficia de cai para R$ 280, mais ou menos. E você pode parcelar até duas vezes, ou seja, entre R$ 20 e R$ 30 por mês. Você tem, você tem esse EAD para vocês. Você pode entrar 24 horas, 7 dias por semana. Eu estou à disposição através das lives, mesmo diretamente no WhatsApp, por e-mail, à disposição para ajudar vocês. E é isso. E como eu já falei no outros lives, queria muito desenvolver o nível B1, né? Seria muito legal, né? Aí, quem já pensa em ter uma proficiência, em ter o imigrar, já tem até o nível B1, isso seria muito bom, né? Mas para isso, já o nível iniciante tem que funcionar, né? Então, é isso. Mas muito obrigado. Estou vendo que o número de alunos lá no YouTube, de seguidores, aumenta. Enfim, que tem cada vez mais comentário. Então, isso é muito bom. Isso anima ainda mais, com certeza. É, então, hoje, para nossa live, bom, não tem perguntas. Ninguém tem perguntas sobre o EAD. Então, vamos aproveitar desse tempo para estudar o francês através de um artigo, ou seja, vamos fazer uma compreensão escrita. Eu vou compartilhar esse artigo. O link do artigo, como sempre, está lá na caixa de descrição do YouTube. Então, vamos fazer como sempre. Vamos ler esse artigo, vamos ler duas vezes, ou até mais, mas no mínimo duas vezes. Uma primeira vez sozinho, cada um sozinho. Então, vocês vão parar o vídeo, ler esse artigo, que é muito curto. Vocês vão ver. Um, tem alguns parágrafos, mas é bem curtinho.
Donc, cada vai ler esse artigo, depois se volta a dar o play do vídeo e eu vou ler, né? Vou ler esse artigo e depois vamos comentar, vamos ver se tem perguntas, vamos tentar entender bem esse artigo. Mas antes de comentar, queria só fazer algum comentário sobre esse artigo. É um artigo que claramente ele não é feito para alguém do nível B1, nem do nível B2. Mas, mesmo com o nosso nível B1, B2, a gente pode entender esse artigo porque tem muitas coisas transparentes, o vocabulário, a gente entendeu a gramática francesa, é como em português. A gente tem um sujeito, um verbo, um complemento. Então, a gente, às vezes, se a gente não entende toda a frase, a gente consegue identificar, isso é o sujeito, isso é o verbo, isso é o complemento. E tudo isso nos ajuda a entender melhor esse artigo. Esse artigo, vocês vão ver, ele não é complicado, por isso que eu estudo isso com vocês. É, a primeira parte a gente entende muito bem, a segunda parte talvez um pouco menos, mas vocês vão ver, o alcance de vocês. Então, vamos pausar o vídeo, cada um lê, e agora voltamos com a segunda leitura. O título é o seguinte: La baguette de pain française inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette ont été distingués par l'organisation. En France, plus de 6 milliards de baguettes sont produites chaque année. Par l'Obs, publié le 30 novembre 2022. L'Obs est un revista. Qu'on l'aime blanche ou bien cuite, elle entre un peu plus dans l'histoire gastronomique. La baguette, emblème dans le monde de la vie quotidienne des Français, a été inscrite ce mercredi 30 novembre au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Plus précisément, ce sont les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette qui ont été distingués par l'organisation, qui honore avant tout des traditions à sauvegarder plus que les produits eux-mêmes. Pardon. Aliás, como a gente vai dizer isso saúde em francês? A gente vai dizer santé. Na verdade, santé, on l'utilise mais para brindar. Essa seria a tradução literal, não é a boa tradução. A boa maneira de dizer saúde, assim, é quando alguém expira, seria à vos souhaits, né? À vos souhaits, se você usa o você formal, ou à tes souhaits, se um você informal. Santé para brindar e à vos souhaits, à tes souhaits para, para comentar, né, quando alguém expira. Enfim, fim da parênteses, desculpe, vamos continuar. Tous les jours, 12 millions de consommateurs français poussent la porte d'une boulangerie et plus de 6 milliards de baguettes sortent des fournils chaque année. Aller acheter du pain est ainsi une véritable habitude sociale et conviviale qui rythme leur vie. C'est une reconnaissance pour la communauté des artisans boulangers-pâtissiers. La baguette, c'est de la farine, de l'eau, du sel, de la levure et le savoir-faire de l'artisan. C'est félicité Dominique Enract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, communiqué. Pardon, dans un communiqué. C'est le savoir-vivre à la française qui est mis à l'honneur, nos traditions de partage, de convivialité et surtout le savoir-faire de nos artisans boulangers.
s'est félicité Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme sur Twitter. Immortalisé par des films et des publicités, c'est cependant un produit relativement récent, apparu au début du XXe siècle à Paris. Des menaces sur ce savoir-faire. Le choix de présenter la candidature de la baguette de pain avait été effectué en 2021 par la France, qui l'avait préférée au Toit de Zinc de Paris et à une fête vinicole jurassienne. Cette reconnaissance est particulièrement importante compte tenu des menaces qui pèsent sur ce savoir-faire, comme l'industrialisation et la baisse du nombre de commerces, surtout dans les communes rurales. En 1970, on comptait quelques 55 000 boulangeries artisanales, une boulangerie pour 790 habitants, contre 35 000 aujourd'hui, une pour 2 000 habitants, soit une disparition de 400 boulangeries par an en moyenne depuis une cinquantaine d'années. Le président Emmanuel Macron avait apporté son soutien au dossier en décrivant la baguette comme 250 grammes de magie et de perfection. D'accord? Donc, então, tem muitas coisas transparentes nesse artigo, outras não. Sobretudo no final, né, lá nesse último parágrafo, a gente está falando de Toit de Zinc de Paris et une fête vinicole jurassienne. Donc ça, são coisas culturais bem peculiares. Isso daí é difícil de entender. Vou projetar de novo o artigo. Vamos comentar aos poucos. Mas acredito que é isso. Acredito que muitos de vocês entenderão, né? Entenderão a mensagem principal desse artigo. Ele foi publicado em 2022, ano passado, ok? Mas ele continua interessante. A gente está tratando do que da baguette, né? Do pão francês, se a baguette é o pão mais comum, mais tradicional que a gente encontra lá. Em qualquer padaria, se não tem baguette, tem algo errado, né? A gente come muito, muito, muito pão. Café da manhã, almoço, janta. A gente come, ele acompanha o queijo, a gente come muito queijo para terminar as refeições. Eu comparo bastante isso como o arroz brasileiro. O arroz e feijão é a base de qualquer prato aqui. Lá na França é o pão. É complicadíssimo você começar uma refeição se não tem pão na mesa. É, é, tem algo errado. Todo mundo se olha assim, cadê o pão? Onde está o pão? A gente precisa de pão para comer. É, até para empurrar a comidinha dentro do prato, sabe? É tipo isso. É. E o pão, a baguette, sobretudo a tradicional, era muito boa. Tem competição de baguetes, enfim, é uma, é uma arte. Então, vamos lá, vamos comentar o que precisa ser comentado. Acredito que no título está tudo bem. La baguette de pain française inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité, pardon, par l'UNESCO. Bon, todo mundo conhece a UNESCO. Les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette ont été distingués par l'organisation, par l'UNESCO. En France,
Plus de 6 milliards de baguettes sont produites chaque année. Chaque cada année, ano. Savoir-faire, acho que é uma palavra também que vocês já vieram, não é uma nova palavra, ela vem do francês, né? Literalmente, savoir, saber, e faire, fazer, saber fazer. E isso é a experiência em fazer algo, c'est ça, é isso, o conhecimento acumulado. Artisanaux, né? É o adjetivo, né, de artisan. Qu'on l'aime blanche ou bien cuite, elle entre un peu plus dans l'histoire gastronomique. Aí a gente tem uma frase um pouco bizarra, um pouco complicada aqui para começar esse artigo. Por quê? Porque ele começa com o que o apóstrofe. E aí depois tem esse L apóstrofe, que é isso? É. Aqui, o L apóstrofe na frente do verbo aimer, gostar, é porque é uma substituição. Está explicado lá no EAD, é uma substituição de um complemento. Donc, em vez de colocar o complemento depois do verbo, como a gente deveria fazer, a gente colocou na frente. E aqui, esse L apóstrofe, ele remete o quê? A baguette. Porque a gente acabou de falar dela no título, na pequena introdução. É. Que a gente gosta dela branca, blanche ou bem assada, bem cuite, ela entra um pouco mais, un peu plus, na história gastronômica. Ela é cada vez mais um produto de gastronomia, não é um simples produto alimentar. Não. La baguette, emblème dans le monde de la vie quotidienne des Français, a été inscrite ce mercredi 30 novembre au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Aí, nessa segunda frase, a gente não tem mais o presente. Na primeira frase, a gente tinha o entre, verbo presente, tudo bem. Agora, não, a gente tem a été inscrite. Donc, a été inscrite, a tempo composto, ou seja, é um passado, mas não é simplesmente um passé composé, como a gente já viu. Esse daí é um passé composé na forma passiva. Por isso que tem esse a été inscrito, que tem três elementos. A forma passiva, a gente vai estudar isso no nível intermediário, no nível B1. A été inscrite ce mercredi, quarta-feira, 30 novembre, au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Tudo bem. Plus précisément, ce sont, au plural de C, a gente conheceu o C, C apóstrofe IST, aqui a gente não tem exatamente C. A gente tem ce sont, é o plural. Ce sont les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette qui ont été distingués par l'organisation, mais uma vez, passé composé, na forma passiva, qui honore avant tout, antes de tudo, avant tout, des traditions à sauvegarder, salvar, plus que les produits eux-mêmes, mais que os produtos em si. É isso, acho que vocês entenderão o objetivo, era de reconhecer a importância dessa tradição, desse savoir-faire, desse know-how, a gente fala em inglês, desse conhecimento, dessa experiência. Ela é considerada como um patrimônio mundial, da humanidade. Tous les jours, todo dia, em francês a gente bota em plural, tous les jours, 12 millions de consommateurs français poussent la porte d'une boulangerie et plus de 6 milliards de baguettes sortent des fournils chaque année.
voltamos no presente. Pousser, empurrar. Empurrar a porta, puxar a porta, c'est entrar en fait, hein. Pousse la porte d'une boulangerie et 6 milliards, billions, milliards c'est billions en français, 6 milliards de baguettes sortent des fournils. Sai, sortir, o verbo sortir, hein, sair, sair dos fornos. Cada ano. Ou seja, a gente come pra caramba pão na França. A gente come muito pão. Muito, muito, muito. On continue, a gente continua. Aller acheter du pain est ainsi une véritable habitude sociale et conviviale qui rythme leur vie. Le leur, hein, a vida deles, a vida dos franceses. A Ruby está espirrando. Minha cachorrinha. Ok, ficou claro? Acho que ficou, tá tudo claro. Véritable, verdadeira, verdadeiro, verdadeira. E aí a gente vê o tweet da Unesco para falar justamente desse reconhecimento. Ela falou que Flash Info, nouvelle inscription sur la liste du patrimoine immatériel, les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain. Félicitations à la France. Aí depois vem uma fala do presidente da Confederação Nacional da Padaria e da Confeitaria francesa. Deixa eu carregar meu computador. Falei para vocês, não é um artigo tão difícil. O alcance de vocês, mesmo se tem algumas coisas de gramática que a gente não viu ainda. A forma passiva, por exemplo. C'est une reconnaissance pour la communauté des artisans boulangers-pâtissiers, padero, confeitero. La baguette, c'est de la farine, de l'eau, du sel, de la levure et le savoir-faire de l'artisan. C'est félicité Dominique Enract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, dans un communiqué. Nossa, tenho dificuldade com essa palavra. Alors, aqui tem uma coisa que queria comentar, acho que vocês entenderão muito bem, mas tem uma coisa que é interessante comentar. Essa preposição, na verdade, esse artigo, na frente dos nomes, na hora de fazer a enumeração. Está escrito o quê? La baguette, c'est de la farine, de l'eau, du sel, de la levure. A baguette et farinha, água, sal, fermento. Em português, a gente falaria assim. A gente não colocaria um artigo na frente. Em francês, sim. A gente não podemos usar um nome comum sem artigo nenhum. Donc, se você falar o a o a, os as, em francês vai ser le, la, les. Se você falar em português uma, facile, em francês vai ser un, une. Mas se em português você falar nada, em francês a gente vamos ter que ter algo. A gente vai ter o quê? O artigo partitif, les articles partitifs. Et c'est de là, de li apostrophe, du. Tá tudo lá no EAD, né? Aqui a gente tem um exemplo desse uso, né? On continue. C'est le savoir-vivre
Aí, não usar mais o savoir-faire, ele usa o savoir-vivre. Saber viver. Bom, é uma. Ela quer falar, a ministra quer usar essa palavra, bom, a gente entende. Donc, c'est le savoir-vivre à la française qui est mis à l'honneur, nos traditions de partage, compartilho, le partage, o feito de compartilhar, et de convivialité, et surtout, sobretudo, le savoir-faire de nos artisans boulangers. C'est féliciter Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme sur Twitter. Oui, c'est le savoir-vivre. Pourquoi c'est le savoir-vivre? Parce que les Français, ils vont tous les jours à la boulangerie acheter le pain. C'est quelque chose qui fait partie de la vie des Français, du quotidien des Français. O feito de ir todo dia na padaria a comprar o pão é uma coisa que aqui também a gente faz isso no Brasil. A gente faz isso muitas vezes. A gente compra pão todo dia também. Mas, como eu falei para vocês, em francês, é uma coisa quase obrigatória. A gente não come uma refeição sem pão. Então, é uma coisa importante saber na família quem vai comprar o pão hoje. Ah, vai ser eu quando eu volto da escola. Não, vai ser eu depois do trabalho. Enfim, é uma é algo que faz parte da nossa vida no dia a dia, com certeza. D'accord? Chargé en français, ça veut dire carregada, né? Ela é carregada, responsável, né? A ministra delegada responsável das pequenas e médias empresas, né? Chargé. E aí a gente vê o tweet dela. Ela escreveu o quê? C'est officiel. La baguette est classée patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. C'est le savoir-vivre à la française qui est mis à l'honneur, nos traditions de partage et de convivialité, et surtout le savoir-faire de nos artisans boulangers. Bravo. On continue. Immortalisé par des films et des publicités, c'est cependant un produit, donc la baguette, un produto, c'est un produit relativement récent, apparu, apparu au début, no início, au début du XXe siècle à Paris. Tem várias histórias sobre a baguette, mas eu li que no início do século XX, quando a gente desenvolveu o metrô, etc., se desenvolveu muito esse jeito, esse pão, porque era um pão fácil de compartilhar. O, essa história dizia que contava que os trabalhadores que trabalham embaixo da terra para escavar, cavar, etc., eles tinham uma pausa, né, de uma refeição no meio-dia. E às vezes é complicado subir e tal, então eles precisavam ficar debaixo da terra. E antes o pão era um pão redondo. Então, quando você compartilha um pão redondo, é um pouco injusto, porque quem tem a bordas não tem muita comida. Quem tem o meio tem o melhor do pão. É. Com miolo e tal, tem muito mais. Então, o pão, a baguette, a baguette, ela é muito mais democrática. Ela é muito mais, porque quando você compartilha ela, tem pedaços justos, entre aspas. E isso é uma das histórias que eu li sobre a baguette. Ela já existia antes, não é uma coisa que apareceu recentemente, já existia há muito tempo, mas se desenvolveu muito, ela entrou no cotidiano dos franceses a partir daí, né? E aí depois, ainda mais, depois da Segunda Guerra Mundial, teve também um movimento, né? Alors, aí uma coisa interessante que a gente queria comentar no início sobre a parte cultural é nesse próximo parágrafo.
Donc, au título, on nous dit des menaces sur ce savoir-faire, menace, ameaça, hein. Menacer et R in au final, ameaçar. Le choix à Escolia, le choix de présenter la candidature de la baguette de pain avait été effectué en 2021 par la France, qui l'avait préféré au Toit de Zinc de Paris, au Toit de Zinc de Paris, et à une fête vinicole jurassienne. Alors, les toits de zinc de Paris. Toit, un toit, c'est un teto. O zinc é um material, tipo um ferro, né? Em Paris, os tetos, eles são feitos com esse material. Eles têm uma cor um pouco de metal, um pouco azul, cinza. É. Donc, isso também é uma característica muito forte de Paris. E aí, a França, ela hesitou. Ah, vamos... Ela escolheu, ela preferiu apresentar a baguette na lista para receber essa distinção da Unesco, em vez de apresentar esses tetos de zinco lá, de Paris, ou uma festa de vinho jurassienne. Le Jura é uma região perto da Alemanha, entre a França e a Alemanha, perto da Alemanha, tem uma montanha que se chama o Jura. Donc, essa região. Donc, a França, ela hesitou, ela tinha três escolhas e ela decidiu apresentar a baguette. Foi uma boa escolha, porque, bom, um ano depois, em 2022, conseguiu essa distinção. Donc, aqui uma coisa também interessante é que a gente tem verbos no passado, a gente não tem mais o passé composé, mas aqui a gente tem o imperfeito, mas é um imperfeito composé, ou seja, é um mais que perfeito. Donc, isso também a gente vai ver no nível intermediário. Mas a gente reconhece esse haver. Haver é um tempo, é o verbo ter e haver conjugado no imperfeito, no pretérito imperfeito. Tinha, havia. É. Bom, e aí ele está. O primeiro está na forma passiva, o segundo não, mas é isso. Aqui tem uma dificuldade, é o tempo, com certeza. On continue, aí depois a gente entende bem o próximo parágrafo, os dois próximos são bem transparentes. Cette reconnaissance est particulièrement importante compte tenu des menaces qui pèsent sur ce savoir-faire. Tomando em conta, compte tenu des menaces, ameaças, qui pèsent, pesar, sur ce savoir-faire, comme l'industrialisation et la baisse c'est au contraire do aumento, donc c'est la baixa, la baisse, et la baisse du nombre, numero, du nombre de commerces, surtout, sobretudo, dans les communes rurales, dans les villes rurales. En 1970, on comptait, a gente contabilizava, on comptait mais ou menos, quelques 55 000 boulangeries artisanales contre 35 000 aujourd'hui, soit une disparition de 400 boulangeries par an en moyenne, in média, depuis une cinquantaine d'années. E isso é um fenômeno muito antigo e, aliás, teve artigos recentemente falando que com a crise, a guerra na Ucrânia, a crise da energia lá na Europa, que os preços da energia são absurdos. Aqui no Brasil a gente está meio protegido, mas lá na Europa os preços do gás, da eletricidade aumentou muito, muito. E isso fez que muitas padarias fecharam com a pandemia, depois da pandemia, depois com a guerra na Ucrânia, porque custa muito caro a energia. Quando você tem fornos assim ligados durante horas, e aí, enfim, a situação está complicada para as padarias.
É, infelizmente. É. Eu estou vendo, por exemplo, lá onde meus pais moram, no interior da França, antigamente o dono da padaria era o avô da minha mãe, era meu bisavô. Aí depois fechou depois de alguns anos, bom, teve outros proprietários e tal, e hoje em dia ela está fechada. É complicada. É complicado, a situação é complicada, porque são vilarejos, então tem pouco consumidor, e aí tem muitas que fecham por várias causas econômicas, e o preço da energia faz parte. Né? E aí, último paragrafinho, fácil também de entender, le président Emmanuel Macron avait apporté son soutien au dossier en décrivant la baguette comme 250 grammes de magie et de perfection. Alors, notatam fácil assim, porque tem o verbo avait apporté. Donc, avait apporté também é mais que perfeito, mas o principal é o apporter, ça veut dire trazer. É, ele trouxe le soutien, son soutien, o apoio dele, o apoio au dossier, un dossier, o assunto, o dossier, en décrivant, descrevendo a baguette como 250 gramas de magia e perfeição. Bom, ele elogiou a baguette, isso apoiou a candidatura ainda mais da França, da baguette para a Unesco. Bon, voilà pour ce petit article. É isso sobre esse artigo. Donc, mais uma vez, eu achava interessante porque tem muita coisa transparente. É isso que você tem que fazer, fora das aulas. É ler artigos que vocês podem encontrar na internet, nas redes sociais, as postagens que você pode ler em francês. É, você tem que trazer o francês no seu cotidiano, seguindo contas nas redes sociais, por exemplo, escutando rádio, vendo televisão. Tem um monte de aplicativos, tem um monte de canais de graça ao alcance de vocês. É, tem muitas dicas sobre isso. Não hesitem em entrar em contato comigo. Mas é isso, o que eu queria dizer é que, às vezes, você nunca vai encontrar, sobretudo quando a gente é iniciante, é muito difícil você encontrar um material ao seu alcance, porque, por exemplo, nos artigos, são jornalistas que eles escrevem com um estilo, é, então, às vezes, eles não são tão factual, eles colocam um estilo, então, dificulta ainda mais. Mas tem artigos também o alcance de vocês, esses artigos assim que escolhi para vocês. É, e é isso. É, é isso sobre para a live de hoje, para a live de agosto. Vamos continuar mês que vem, outras atividades. Estou pensando trabalhar a partir de uma música. Seria muito legal fazer isso, tratar ainda mais da cultura. E é isso. E tem vários outros vídeos. Tenho as outras lives à disposição lá no YouTube. Tem outros vídeos também lá nas redes sociais com dicas de filmes, quiz, atividade, exercícios, enfim. Tem muitos recursos para além do EAD. E tem essa promoção que está rolando até o dia 10 de setembro, ok? Muito obrigado pela participação. Até logo, até mês que vem. Tchau, tchau.